Quebrado por fora, mas feliz por dentro, criado por Rumfice. Capítulo 10. Sonhos em forma de raposa. Ícaro estava em uma clareira na floresta sem nenhuma direção definida em mente. O ambiente ao seu redor estava incrivelmente nebuloso, mas ele realmente não se importava. Ele estava contente por estar onde estava. Depois de um tempo relaxando impensadamente, sentado em uma rocha plana próxima, a neblina começou a se dissipar um pouco. Ícaro sentiu vontade de explorar um pouco, então escolheu um caminho entre algumas árvores próximas na orla da floresta e começou a caminhar. Logo, ele ficou cara a cara com um penhasco de pedra. Como a visibilidade não era boa, aparentemente surgiu do nada. Ele cutucou a rocha por um tempo, tentando ver se alguma coisa nela era interessante, mas parecia apenas uma rocha normal e chata. Quando ele se virou para voltar para a clareira e encontrar outro caminho, o silêncio perfeito na floresta foi quebrado pelo farfalhar das folhas. Ícaro congelou, sem saber o que estava na frente dele. Ele olhou com foco de lazer para a folhagem na direção de onde vinha o barulho. Mais uma vez, as folhas e galhos tremeram. Uma pequena pata branca apareceu entre as folhas, seguida por outra e depois pelo resto do que parecia ser uma raposa em miniatura. Tinha manchas rosadas no rosto, mas fora isso, o casaco era de um branco perfeito como a neve. Hipnotizado, os instintos de lutar ou fugir de Ícaro nunca apareceram. Ele apenas ficou ali, olhando para a criatura. Ele, por sua vez, olhou para ele, dando mais alguns passos e diminuindo um pouco a distância. A cada passo que a raposa dava, parecia ficar um pouco maior. Agora, estava a cerca de 10 metros de distância de Ícaro, e ele podia ver claramente que havia crescido um pouco. Deu mais alguns passos, agora a cerca de 7 metros de distância, e estava na cintura de Ícaro em termos de altura. Chegou cada vez mais perto, agora a cerca de 3 metros de distância. A essa altura, a raposa era mais alta que Ícaro e seus apêndices haviam se alongado desproporcionalmente. Agora tinha 6 pernas, cada uma incrivelmente longa e ondulada. O olho esquerdo da raposa escureceu para um preto abissal. Foram necessários mais alguns passos para fechar a lacuna completamente e agora estava bem na frente de Ícaro. Suas mandíbulas eram enormes. Se a criatura tentasse matá-lo, poderia simplesmente arrancar sua cabeça inteira com uma mordida. Ele não estava particularmente com medo. No entanto, mesmo estando em uma floresta desconhecida, encostado em uma parede pelo que parecia ser uma cria do inferno, ele estava calmo. Algo na criatura era familiar, reconfortante. Seu corpo continuou se contorcendo, tentando fazê-lo se mover. Mesmo que sua mente não tivesse problemas com a situação, seus músculos gritavam para ele se mover. Ele não sabia exatamente por quê, mas não sentiu nenhum tipo de ameaça do monstro iminente. Depois de uma breve disputa de olhares, a raposa branca recuou, devolvendo a Ícaro seu espaço pessoal. Seu pescoço cresceu como se tivesse 6 membros, e agora tinha alguns metros de comprimento. Todos os apêndices da raposa eram semelhantes a cobras. Ele notou algo que tinha certeza de que não existia antes: uma gravata borboleta vermelha na base do pescoço da criatura. Isso lembrou de algo que ele já tinha visto antes, mas ele não tinha certeza do que era. A raposa seguiu sua linha de visão, seus olhos finalmente pousando no pano vermelho. Uma de suas 6 pernas se transformou em braço e mão, que usou para desamarrar o acessório. Ele estendeu a mão e entregou a gravata borboleta para Ícaro, que gentilmente a aceitou. Preocupado como estava com a fita, ele não percebeu que a raposa havia se aproximado muito dele e agora estava com o focinho bem próximo ao seu rosto. Ele sentiu o hálito leve da criatura em sua bochecha, mas não queria erguer os olhos de repente e assustá-la. Antes que ele pudesse decidir o que fazer, a raposa gentilmente colocou o focinho em seu rosto, acariciando-o. Ele não tinha certeza do que fazer com isso, mas pelo menos não estava sendo atacado. Na verdade, foi muito bom, já que o pelo da raposa era incrivelmente macio. Seu olho dourado e o outro olho preto estavam ambos fechados em relaxamento. Magal achava incrivelmente chato ficar parada em Kitschkov e deixar as crianças fazerem o que queriam com ela. Ela costumava ter pelo menos um pouco de prazer em saber que eles estavam se divertindo, mas depois de realmente se divertir com Ícaro, isso não era mais o suficiente. Ela teria que descobrir algo para fazer com sua mente durante o dia, quando ele não estivesse lá. Foi ainda pior recentemente, já que ele estava de férias, mas tudo ficaria bem logo.
já que estava quase acabando. Scott, por outro lado, não era exatamente do tipo divertido. Claro, estava grata a ele por reservar um tempo todos os dias para lhe ensinar o que ela precisava saber sobre o mundo exterior. Eles simplesmente não se davam bem no sentido de camaradagem. Seus pensamentos foram interrompidos por um rosto familiar. Uma garotinha se juntou ao resto das crianças e Magal imediatamente a reconheceu como a irmã mais nova de Ciro. Ela não conseguia se lembrar do nome da garota, mas certamente trouxe alguma emoção ao seu dia, que de outra forma seria monótono. Ela ficou extremamente frustrada por não poder simplesmente mudar de personagem e fazer perguntas à garota sobre seu irmão, mas ela sabia que seria um grande problema. Ela não apenas assustaria todas as crianças, mas os pais definitivamente iriam criar um inferno se soubessem que ela era móvel. Isso não impediu Magal de fantasiar. Se ao menos ela pudesse falar com a irmã de Ciro, se ao menos ela pudesse ser amiga dela, se ao menos ela pudesse ser amiga de todas as crianças, sua vida seria muito mais gratificante. Ela teria que pedir conselhos a Scott, porque estava ficando inquieta. Tinha que haver algum tipo de atividade que ela pudesse fazer durante o dia e que ele conhecesse. Logo, o elenco principal iniciou uma apresentação que afastou todos os clientes de Kiskuv. Magal escapou o mais silenciosamente que pôde e foi até o escritório de segurança. Com certeza, Scott estava lá com os pés em cima da mesa, lendo um livro. Ele pulou quando a viu entrar, claramente pego de surpresa, mas se acalmou quando percebeu que ela não queria fazer nenhum mal. Scott, preciso do seu conselho. Ela abriu sem rodeios. Ele fez uma pausa, piscando antes de responder. Sim. Claro. O que houve? Bem, ultimamente tenho ficado meio inquieto durante o dia, já que não consigo me mover por horas a fio. Você sabe o que posso fazer para evitar o tédio? Ela inclinou a cabeça para pontuar a pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu realmente não tinha pensado em como você se sentiria preso aí o dia todo, mas isso deve ser uma droga, hein? Ele coçou o queixo. Bem, a única coisa em Kiskuv é o papel que eles dão às crianças para que possam fazer desenhos de Fred e da equipe. Suponho que você poderia fazer isso se ficar realmente entediado. Desenhar. Já viu os pequeninos riscando o papel antes? É isso mesmo. Ela questionou. Sim, mais ou menos. Se você olhar de perto, as imagens no papel devem se parecer com alguns dos membros do elenco, embora as crianças não sejam as melhores em desenho. Se você realmente quiser saber mais sobre isso, pergunte a Ciro. A arte não é tudo para ele. Scott aconselhou. Magal olhou para ele frustrado. Eu adoraria perguntar a ele, mas ele não vem aqui há dias. Ela rosnou, irritada. Acalme-se. Presas. Ele estará de plantão hoje à noite, então não se preocupe. Calcinhas. Sim, acho que você não teria isso. Inferno. Talvez se você realmente quisesse a atenção de Ciro, você pudesse usar alguns. Scott riu sozinho. Onde posso conseguir isso? Magal perguntou a ele, totalmente sério. Ele apenas riu mais. Eu estava brincando. Por favor, não faça isso. Ele acenou com a mão em demissão. Por que não? Você não. E não conseguiu nem terminar a frase por causa de sua respiração ofegante. Por tantos motivos, Magal, tantos motivos. Ele o tranquilizou. Isso não ajudou. Ela apenas parecia mais frustrada. Mas se isso chamar a atenção de Ciro, eu gostaria de tentar, ela afirmou. Scott olhou nos olhos dela enquanto recuperava a compostura. Por que você quer tanto a atenção dele? Ele perguntou honestamente. Que tipo de pergunta é essa? Claro que eu quero a atenção dele. Quando ele não está por perto, minha existência é muito mais mundana. Estou proibido de me sentir assim. Magal respondeu. Bem, acho que não. Só me pegou desprevenido que você está agindo como uma criança que acabou de ter sua primeira paixão. Isso não significa. Scott parou no meio da frase e pensou sobre isso por um momento. Não há chance, certo? Devo estar pensando demais nisso. Ela não poderia ter esse tipo de emoção como animatrônica, certo? Ele sacudiu o pensamento e voltou à realidade. Olha, pergunte a ele sobre o desenho hoje à noite. Ok, preciso voltar ao meu romance. Para provar seu ponto de vista, ele abriu o livro e começou a ler. Ele ouviu Magal bufar e começar a se afastar. Isso seria muito louco. Ele disse baixinho para si mesmo quando teve certeza de que ela havia partido. Não tem como ela estar apaixonada por ele. Impossível. Você acordou cedo.
O pai de Ciro estava sentado à mesa no meio do quarto de hotel da família. Ele estava tomando uma xícara de café e o vapor serpenteava em torno de seu rosto. Sim, tive um sonho muito estranho e isso me acordou. De jeito nenhum vou voltar a dormir agora. E Ciro sentou-se à mesa, grata pela distração. Por alguma razão, ele não entendeu isso enquanto sonhava, mas quando acordou percebeu que tinha sonhado com Magal, embora fosse uma versão muito estranha dela. Em seu sonho ela era uma raposa de verdade com membros extras de comprimento desproporcional. Sobre o que foi? O homem mais velho ergueu os olhos do café, e... apenas uma raposa de 6 patas com um olho preto que tentou me abraçar. E Ciro encolheu os ombros. Uau! Isso é estranho. Foi pelo menos fofo ou foi tão horrível quanto parece? Era muito fofo. Pelo macio também. Não me importei com o sonho, mas claramente meu subconsciente não vibrou com ele, porque acordei suando. Ele puxou a gola da camisa. Tive que comprar um novo desses. Estava encharcado. O que vocês estão fazendo? E Ciro se virou e viu sua mãe vindo do quarto. Você também está acordado? Ele perguntou retoricamente. Tive um pesadelo terrível. Lane foi comido por esse monstro horrível. Ela estremeceu com a lembrança. Isso é horrível, mas isso nunca poderia acontecer. Ela está segura com nossa tia. E Ciro a tranquilizou. Você está certo, mas foi um sonho muito louco. O monstro tinha pelo branco puro, e um monte de pernas longas. Parecia uma raposa. Ela fez gestos amplos com as mãos enquanto descreve. A boca de Ciro estava aberta em estado de choque. Isso soa como? Oh, isso está ficando cada vez mais estranho. E Ciro manteve seus pensamentos para si mesmo enquanto ele e seu pai trocavam um olhar.